para mim a arte ela é um instrumento de comunicação, né? Mas não de comunicação veículo, mas de comunicação do se expor, né? Acho que é um pouco de comunicar o que está dentro de você e pôr para fora isso de um jeito que talvez seja mais confortável, ou talvez seja menos confortável, né? Acho que é um jeito de você brincar com o seu eu. É difícil falar se minha relação com a arte mudou. Acho que ela, na verdade, foi construída junto com a minha sexualidade e com a minha percepção do meu corpo e tudo mais. Quando eu comecei a usar a arte, sempre foi como uma maneira de eu pôr pra fora isso. Eu lembro que com uns 6 anos, acho que foi 6 anos, eu comecei a fazer balé no colégio e fui fazer teatro, onde a maioria dos meus personagens eram mulheres. Justamente pela necessidade de me permitir ser do jeito que eu era quando eu não podia ser. Então, acho que desde cedo, assim, eu sempre soube, é o que eu falo, a gente não pergunta quando, a gente sabe, a gente sempre soube. E a arte sempre foi essa maneira de eu expressar esse meu lado mais delicado, mais sensível, e as pessoas olharem isso como artístico e não como gay. Por mais que eu sempre fosse um cara muito pra frente, por mais que todo mundo soubesse que eu era gay desde os meus 13 anos, por mais que eu tivesse me assumido para minha mãe e meus pais muito cedo, eu nunca me aceitei. Eu acho que a maior dificuldade que eu tenho é de gostar de mim. E eu tento o tempo e eu me cobro muito. Então eu olho sempre para o meu trabalho como um pedaço de mim que me agrada mais do que o resto, a melhor parte de mim. Então eu gosto muito de usar a minha arte justamente para me aperfeiçoar e descobrir partes de mim, acessar partes de mim que eu não acesso normalmente. Como eu não tinha como transmitir isso para minha família, para minha mãe, todo o entendimento de gênero e sexualidade, eu precisava escrever. E aí eu comecei a escrever muito, escrever, e sem muito saber onde isso ia chegar. Inclusive, o meu single que eu lancei essa semana, que é Corpo Sem Juízo. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. É uma escrita de 10 anos atrás, onde eu começo a externar as minhas dores e delícias, que ainda pra mim hoje faz tanto sentido, por isso que eu fiz esse remake. E daí, dentro dessas escritas, eu fui conhecendo outras pessoas, outras possibilidades de vida. Eu acho que a minha maior terapia é justamente a arte, porque, como eu disse, eu nunca fui direcionado à arte, né? A arte aparece pra mim como uma válvula de escape e de necessidade de externar tudo isso. Então eu tenho esse privilégio maravilhoso de ter pais tão incríveis e foi tudo muito tranquilo sobre minha sexualidade. Eles, na verdade, já sabiam de muito tempo e resolveram respeitar o tempo que eu achei que eu tinha que levar para falar sobre isso. Eu contei primeiro para os meus pais e, de novo, eu contei e eles riram, né, assim. Primeiro, não é que eles zoaram com a minha cara, muito pelo contrário, assim, mas foram super receptíveis, tipo, filho, a gente já sabia, sabe? Eu não gosto muito daquelas frases que falam, ai, você tem que ser livre, que não sei o que, porque não é fácil, ficar com essa ladainha, tipo, seja quem você quiser, tenha orgulho de quem você é, não é bem assim, porque a sua família não vai ter orgulho de você, a sociedade não vai ter orgulho de você, então você muitas vezes vai questionar o orgulho de quem você é, entende? Acho que o que eu menos sofri
até a minha vida adulta foi aceitação. A aceitação que eu tinha na minha família, eu não tinha lá fora de forma alguma. Os amigos que eu fiz nessa época, a gente era justamente as pessoas que a gente se ajudava, porque ninguém mais estava por nós, assim, era literalmente isso. A gente vivia muito unido, porque a gente falava, cara, é só a gente assumido nessa cidade, colocando a cara a tapa, vestindo o que a gente quer vestir, e sendo o que a gente quer ser, e foda-se, entendeu? Então, cara, repressão por ser LGBT, minha vida inteira. E não é diferente no local, assim, na minha vida hoje em dia. Tem gente que vai numa reunião e não fala com você, ou não escuta ou fala por cima de você, ou te interrompe, ou é uma festa junina que você tá um pouco maquiado e um funcionário fala, vai boiola, vai bichona, nossa, mas a bicha tá linda. Então, assim, a violência contra o LGBT faz parte da cultura brasileira. Da mesma maneira que a gente aprendeu a caçoar e a gente fala que não, bullying não é nada, todo mundo caçoa, todo mundo no colégio, todo mundo cresce bem. A gente sempre zoou um ao outro e nunca deu nada, faz parte da cultura do brasileiro. Eu assisto o Masterchef e o cara que veio do Nordeste é o baiano, o asiático é o Jack Chan. Entendeu? É o irmão do Yuji, é a filha do Ling, é o Xing Ling. Não, porque ele é japonês, ele deve ser bom com faca. E faz parte da nossa cultura, e as pessoas acham que é normal e é ok. Então, eu acho que a violência contra o LGBT, eu acho que foi a coisa que eu mais sofri, a coisa que mais faz parte da minha existência como LGBT. Eu acho que é muito por isso que a minha arte vem para dar vazão a toda essa represália. Sim, eu já fiz terapia, e que eu acho que é importantíssimo e maravilhoso, e, enfim, acho que todo mundo deveria fazer, mas se hoje eu sou quem eu sou é porque o teatro está na minha vida, é porque eu trabalho com arte, é porque eu vivo de arte, é porque eu respiro arte, é porque a arte é o que me transforma. É isso, a arte me deu voz e me permitiu me conhecer, e permitiu eu reconhecer meu corpo. A arte permitiu tanta coisa. E eu tenho tido alguns receios com psicologia e terapia, por exemplo, porque eu tenho acreditado, e eu digo em ciências do corpo, de forma geral, porque eu acredito que está precisando de um start, porque as teorias, elas estão caducas, e elas são muito antigas, e elas foram escritas por homens brancos europeus, e não cabe ao meu corpo. Então, às vezes eu fico muito receosa, e quando dá um momento de maior euforia, assim, psicológica e tudo mais, eu até procuro, né, um psicólogo, às vezes vou por algumas indicações e não sei o quê, mas eu não me sinto confortável, porque parece que ele tá colocando em prática o que ele tem estudado e não me estudado, sabe? Porque eu acredito que falta um pouco de sensibilidade nesses corpos, sabe? Porque como você vai conseguir, de fato, exercitar as dependências que você tem para ser externadas e para ser analisadas, se uma pessoa não consegue nem te tratar pelo pronome que você mencionou, entende? Porque parece frescura. Tipo, eu desse tamanho, com uma voz grave, exigir que sou tratada no feminino. Parece detalhe, mas não é um detalhe. É sobre a minha vida. É justamente o que eu sinto falta nesses cuidados com a vida, nesses cuidados com o corpo, e falando em questão de cidadania e acesso, né? Eu acho que, e cada vez mais, esses profissionais do ramo da saúde têm que se preocupar com essas novas vivências. A geração mudou,
Hoje nós temos inúmeros tipos de possibilidades de existências, às vezes até a sigla LGBTQI+, Z, pode parecer chata, mas é um exemplo disso, é um exemplo de que os corpos estão sendo cada vez mais plurais e que a gente não consegue se encaixar mais nessa caixinha dessa lógica binária, homem e mulher através da genitália, sabe? E daí essa pendência que eu sinto, inclusive um apelo, aproveitando esse momento que eu acho que pode ter acesso a quem está estudando isso, sabe? Vamos não só pesquisar o embasamento teórico, que claro é muito importante para que a gente consiga se basear, mas vamos se preocupar com agora, com o corpo vivo, com o corpo enquanto matéria, sabe? Porque assim a gente consegue fazer criar um acesso mais horizontal para que a gente consiga dialogar de fato sobre isso e se sentir pertencente, né? Olha, foram várias situações ruins até eu achar um psicólogo que me agradasse. É muito estranho porque o psicólogo é justamente aquela pessoa para quem você vai falar as coisas que você mais quer falar e precisa falar e não tem com quem falar. Pelo menos é a maneira como você, como paciente, entende. Nossa, com esse cara eu vou falar, com essa mulher eu vou falar. E as minhas primeiras 2 experiências com psicólogos foram 2 homens péssimos, que infelizmente não tiveram a sensibilidade de entender a pessoa que eu era. E eram pessoas extremamente rudes. Um deles também era psicólogo de um amigo meu e muitos anos depois a gente ficou sabendo que ele também se aproveitava um pouco dos seus pacientes, tanto do meu amigo quanto de alguns outros pacientes. E foi péssima a minha experiência com ele, me fez perder um pouco da credibilidade do profissional, demorou um tempo para eu criar uma confiança de novo. E o meu segundo psicólogo, ele partiu já da ideia de que ele não tinha experiência com adolescentes, que ele só tratava adultos. E ele sempre partiu já da premissa de não me entender. E de alguma maneira, isso me via como uma forma muito sexualizada, justamente por ser LGBT. Então, as minhas 2 primeiras experiências foram muito ruins e demorou muito tempo. Eu fui também para psicólogas mulheres, só que eu tive uma disparidade, um desligamento. Eu não sei, eu tenho alguma ressalva, talvez por causa das minhas primeiras experiências. E nos últimos anos eu tenho tratado com um psicólogo comportamental que é LGBT. Então, eu finalmente encontrei nele essa confiança e esse respeito, justamente por ver nele um pouco do que eu vejo em mim. E eu acho que a primeira coisa que o psicólogo precisa ser é, de alguma forma, ser um amigo, num certo nível. Para você se sentir confiante o suficiente para você se abrir com aquela pessoa, tem que ter uma confiança, ou tem que ter um respeito. E eu conquistei isso com ele justamente por ver nele um igual. Eu acho que o corpo do ator é um corpo político. E desde que eu assumi a direção desse grupo, também acho que as nossas peças têm se tornado cada vez mais políticas, né? E falar sobre sexualidade é falar sobre política também. Sexualidade, feminismo, racismo, tudo isso é política, né? A gente sabe do número de pessoas que vão nos assistir e que são contrárias ao que a gente está falando lá. Então a gente teve um episódio agora de uma pessoa que saiu no meio da peça.
né? Após essa cena do beijo e batendo porta. Principalmente ouvindo a gravação de Corpo Sem Juízo em estúdio, que eu tinha muito medo de morrer sem gravar. Era um medo que estava muito recorrente na minha vida. E eu ficava passando por experiências de risco assim. Eu falava, gente, será que eu vou morrer sem conseguir colocar minha música na roda, né? Demonstrar minimamente o que eu tenho pensado, o que eu tenho escrito. E daí eu acho que esse sempre foi a maior dificuldade, porque se colocar em risco a todo momento, assim. E para uma pessoa LGBT e principalmente pra gente ser inserida em espaços, até mesmo a arte que parece ser mais plural, a gente tem que se expor muito, a gente tem que gritar, a gente tem que se desdobrar. Porque muitas vezes um homem hétero, branco, faz um X numa tela, todo mundo aplaude, é maravilhoso, que não sei o que é. E não é a mesma realidade com um corpo trans, que é sempre colocado num lugar de que não é capaz, de que é pouco, de que é fraco. Uma travesti numa roda, a galera já fica meio, ai que saco, vai vir militar agora, que não sei o que, não sei o que. Não é que vai militar, é porque esse assunto pode estar sendo chato para você que não vive isso, que não tem essa lógica. Então, vai ser chato, vai ser... Muitas vezes a gente vai questionar sobre algumas falas, não sei o que, porque é chato, mas a morte é presente. A minha parte, por exemplo, como drag, me maquiar, estar aqui como eu estou agora, de barba e com um kimono japonês, um adorno chinês, uma peruca de cabelo liso, que também não é o meu cabelo, e fazer essa coisa de me transformar, eu sempre tive muito medo de pôr essa parte de mim pra fora, de aceitar que eu gosto disso, eu me sinto bem assim, é uma parte de mim que existe, é uma necessidade da minha essência. Eu acordo e às vezes eu quero meter uma cor e me maquiar, eu acho que isso faz parte do meu ser artista, de usar todas as superfícies como telas para pintar. Então eu estou sempre rabiscando, desenhando onde quer que seja, e buscando desenhos e coisas e formas, mas sim, eu sempre tive medo de aceitar essa parte de mim.